pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Estela Neumann Mendes e te dou dicas de forma clara e objetiva, sem juridiquês, sobre regularização de imóveis e sobre planejamento patrimonial da família. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe também o seu like, comente o que você está achando do canal, o que você está achando do conteúdo, se está sendo útil. Os comentários, pessoal, são muito importantes, pois assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Sigam-me também no Instagram, que por lá eu posso interagir, respondendo inclusive a dúvidas que possam surgir. Me segue no Facebook, que lá também costumo postar conteúdo. Os links estão abaixo aqui na descrição do vídeo. Bom, sem mais rodeios, vamos hoje então à nossa dica de hoje. Hoje estou aqui para te falar e esclarecer sobre a imensa conta que será apresentada a seu filho na hora que você não mais estiver aqui e tiver que abrir e processar o inventário dos bens que você lutou a vida inteira para possuir. Bens estes que vieram de um trabalho árduo, suado e por muitas vezes tendo que trabalhar muito e participar muito pouco do dia a dia da vida do seu filho. Mas que esse esforço sempre teve como bem maior um dia você conseguir deixar um patrimônio para seus filhos. Eu falei do inventário, tá? Muito acaso no vídeo em que trago para vocês as razões de que por que motivo entendo que fazer doação em vida ou testamento não resolvem o problema da sucessão. Porém, aqui eu quero te esclarecer sobre tudo a respeito do inventário e o que fazer de forma assertiva, de forma acertada, para que seus filhos não tenham que passar pelo doloroso processo de inventário, pelo pesadelo que é o inventário. E quando eu falo em pesadelo, eu não estou me referindo a brigas familiares, confusões ou herdeiros insatisfeitos com sua parte, não. Nada disso. Estou me referindo principalmente ao fato do inventário ser tão caro que, por vezes, se torna um pesadelo para os herdeiros, né? Caro do ponto de vista de honorários advocatícios, é claro, pois, aliás, não só do ponto de vista de honorários advocatícios, né? Pois vai precisar contratar um profissional, um advogado para abrir inventário, o que é caro, e também é caro com impostos, despesas judiciais e outras mais que vão encarecer demais o processo todo e, por vezes, vão impedir que os bens que seus pais ou seus entes queridos, ou até mesmo você, né, possui, possam ser transferidos para os seus filhos. Mas como assim meu filho não vai poder transferir os bens que eu deixar para o seu nome? Pois eu te digo que é em um patamar muito alto, por conta dos altos custos que fazer o inventário implica, muitos desses imóveis jamais serão transferidos, pois os seus filhos não irão ter condições financeiras, ou seja, liquidez financeira para suportar os custos altíssimos de um inventário. Acredite, existe por aí sim um sem fim de imóveis que estão irregulares, porque os filhos não puderam, não tinham condições financeiras de suportar o inventário. Então, deixaram em nome dos pais e às vezes até dos avós, né? Pois passaram-se 2 gerações, às vezes, em que nenhuma delas conseguisse arcar com os altos custos do inventário. Deixaram a vida passar desse jeito. Como já mencionei, fazer um inventário custa caro. As pessoas acreditam que sabem quão caro é, mas na verdade, elas, o brasileiro em si, não faz ideia o que seus filhos irão enfrentar no dia em que elas não mais estiverem aqui. No inventário, vamos lá. Aliado ao fato da perda emocional, seus filhos vão ter que enfrentar uma perda financeira no mínimo de 20% sobre o patrimônio que você deixar para ele. Então, vamos lá que eu vou te mostrar o quão caro sai no Brasil fazer um inventário. No inventário, primeiro, você terá que arcar com o pagamento de imposto sobre herança, o chamado ITCMD, que eu já te falei em outras ocasiões, né? É o imposto de transmissão de causa, morte e doação, que em São Paulo é de 4% sobre o patrimônio total deixado. Em outros estados, a alíquota é diferente, tá? Variando de 2% a 8%, dependendo do estado.
Esse imposto vai incidir sobre os imóveis, ou se deixou apenas um, é sobre esse imóvel que vai incidir. Vai incidir também sobre as aplicações financeiras que você tiver deixado, sobre veículos, sobre todos os bens que tiverem em seu nome e forem passíveis de serem transferidos a seus filhos. Detalhe: esse imposto, esse tributo que é cobrado pela Fazenda Estadual, é calculado aqui em São Paulo sobre o valor de mercado do bem. Aqui em São Paulo, a prefeitura, o município disponibiliza em seu site o chamado valor venal de referência, tá? Que mais ou menos reflete o valor de mercado do bem. Esse valor venal de referência, pessoal, a prefeitura adotou cada vez que se faz uma venda. Antigamente a gente passava pelo valor venal do imóvel, mas a prefeitura, como todas as escrituras eram passadas pelo valor venal, que às vezes era muito inferior ao valor de mercado, então a prefeitura decidiu, há muitos anos atrás, estabelecer o valor venal de referência, que ele espelha o valor, mais ou menos, ele fica muito próximo do valor de mercado do bem, tá? Então, ele reflete mais ou menos o valor do mercado do bem, tá? Então, a gente não vai ser utilizado mesmo o valor venal do imóvel. Em algumas cidades do interior, eventualmente, vai ser utilizado para fazer o inventário o valor venal do imóvel, tá? Mas em São Paulo, capital, e em Santos, e em diversas cidades do estado de São Paulo, a prefeitura disponibiliza para quem vai fazer o inventário o valor de mercado do imóvel para recolher o tributo sobre o valor atualizado do bem, tá? Tem mais, pessoal, essa alíquota está para mudar, já que a reforma tributária contempla que ela possa chegar ao dobro, ou seja, 8%, dependendo do patrimônio. Ou seja, seria progressiva, mas a gente não sabe ainda como vai ficar, né? Isso porque existe uma resolução no Senado, e pouquíssima gente sabe, né? Desde 2014, que pretende um aumento no imposto sobre herança, que eu já falei anteriormente, que pretende um aumento até um patamar de 20%. E o que é pior, gente, já há uma mobilização entre os parlamentares para o aumento significativo desse tributo, desse imposto, tá? E ainda que não chegue a 20%, ele poderá chegar a 14%, 16%. Vocês hão de convir que já é difícil suportar um inventário com uma alíquota de 4%. Imagina essa alíquota pular para 8%, o que é pior, para 16% ou até para 20%. Né? Aí vai ficar impraticável. Aí é que ninguém mais vai fazer inventário nenhum. Pois o fato de você haver lutado a vida inteira para deixar para o seu filho, ainda que seja um único imóvel, e na maioria das vezes você não deixa liquidez financeira, você nunca pensa em deixar um dinheiro disponível para ele poder arcar com as despesas do inventário. Às vezes, nem você tem esse dinheiro disponível, certo? Aliás, quem pensa nesse dia? A gente não costuma pensar muito no dia em que o nosso CPF será cancelado, né? Essa aqui é a verdade. Nessas condições, né, aumentando, já é difícil, aumentando, vai ficar extremamente proibitivo qualquer um fazer o inventário. Além do imposto sobre a herança, você ainda terá que arcar, segunda possibilidade, não. Segunda questão. Além do imposto sobre a herança, você ainda terá que arcar com os honorários advocatícios, né? Que aqui em São Paulo se encontra num patamar entre 6% a 8%. E isso desde que o percentual seja cobrado pela tabela da OAB, que dispõe sobre um percentual mínimo a ser cobrado pelo profissional, sendo vedada a cobrança em patamar inferior a esses percentuais. 6% para o inventário extrajudicial e 8% para o inventário judicial. O que não quer dizer que não possa ser cobrado em patamar superior, a depender do escritório da advocacia que você contratar, certo?
Bom, se for judicial, você irá pagar ainda as custas judiciais que obedecem a uma tabela do Tribunal de Justiça, que não é baixa. Se for extrajudicial, por outro lado, você terá as custas com escritura e emolumentos que mais ou menos se equivalem ao inventário judicial, com uma diferença. O inventário extrajudicial somente pode ser feito se não houver menores, se não houver pessoas interditadas, né? Ou se não houver brigas, ou seja, se houver um consenso quanto à partilha dos bens. Caso contrário, o inventário será processado na justiça comum, ou seja, será judicial. E o prazo para ser finalizado geralmente costuma ser maior que na esfera extrajudicial, ou seja, em cartório de notas, né? Extrajudicial quer dizer que o é feito perante o tabelião no cartório de notas, tá? É isso que eu estou querendo esclarecer. Bom, seja para o inventário judicial ou extrajudicial, você precisará providenciar ainda várias certidões que são exigidas, que também vão ficar por sua conta, acrescendo, né, a lista de custos a serem suportados. Você terá que arcar também com as custas do registro no cartório de registro de imóveis. Lembra que eu tenho dito nos outros vídeos que tudo deve ser registrado junto à matrícula do imóvel? Pois bem, essa partilha terá que ser levada a registro também no cartório de registro de imóveis. Pessoal, só para esclarecer, se a partilha tiver outros bens além dos imóveis, tá? Além de imóveis, por óbvio que o registro será somente dos imóveis. Daí porque cartório de registro de imóveis, né? A alíquota desse registro será de aproximadamente 5% sobre o valor de mercado do bem. O pessoal, desculpa, não é 5% não, é 0,5%, perdão. 0,5% ou 0,5% sobre o valor de mercado do bem. Então, vai aí mais uma continha salgadinha. O restante dos bens, se houver veículos, tá? Você solicita o que a gente chama de carta de sentença ou de adjudicação, tá? E procede, então, a fazer a transferência no Detran com esse documento que foram te dar, né? Que o juízo te dá, né? Você procede a retirar o dinheiro de aplicação e assim por diante, se for um inventário judicial. Por outro lado, se for um inventário extrajudicial, a própria escritura, tá, de inventário já supre a carta de sentença ou de adjudicação. Basta levar a escritura ao banco, ao Detran e tudo mais, e vocês conseguem fazer, então, a transferência dos bens. Bom, se você for inventariar um único imóvel e não tiver dinheiro para pagar as despesas todas, e se achar que vender o imóvel será a única opção para você poder enfrentar os gastos, aí o inventário irá ser aberto judicial mesmo para o juiz poder autorizar a venda, tá? Essa venda é autorizada mediante alvará. E sempre quando o juiz entenda que é caso de autorizar a venda do imóvel sem que nenhum imposto tenha sido pago. E aí, pessoal, fica um círculo vicioso. O herdeiro não consegue terminar o inventário porque não tem dinheiro para arcar com os custos e, por outro lado, o juiz, por vezes, se recusa a autorizar a venda mediante alvará judicial. Pessoal, só um parênteses, a alvará judicial é uma autorização que o juízo outorga para que a propriedade possa ser transferida, para que o cartório opere a transferência da propriedade para quem vai comprar o imóvel, tá? E esse juiz, às vezes, se recusa a outorgar o alvará porque ele alega que se o inventariante, né, vender o imóvel, o herdeiro, o inventariante, depois não irá cumprir com sua obrigação de recolher os impostos. Simples assim. Já tive vários casos, inclusive eu estou com um inventário desde 2002, que está emperrado, justamente nós estamos em 2024. Por quê? As partes não tinham dinheiro para recolher os impostos. Nesse meio tempo, a mãe da inventariante faleceu, que ela estava inventariando os bens do pai. Depois de muito tempo, a própria inventariante veio a falecer. E olha só, ela não tinha dinheiro para recolher o imposto do pai.
Aí a mãe faleceu, ela não fez o imposto da mãe, porque se não tinha para recolher o imposto no inventário do pai, com certeza também não iria ter para fazer o imposto da mãe. Ela própria veio a falecer faz 2 anos atrás, e os filhos não têm dinheiro para terminar esse inventário e também não têm dinheiro para fazer o inventário da mãe e da avó. Então, para e fica ali paradinho, ou vai ao arquivo. Se um dia os herdeiros, o inventariante, conseguir algum dinheiro, pede o desarquivamento e continua, então, com o inventário. Tá, isso considerando que o juiz não concorda em dar alvará, tá? Às vezes o juiz, dependendo, né, das razões da situação, não é sempre, isso não é uma posição predominante, tá? É que tem muitos que realmente se recusam, tá? Bom, aí se você não concordar com a decisão do juiz, você vai para o tribunal e paga mais custas. Se o tribunal mantiver a decisão do juiz, aí ferrou mesmo, né? Porque você não vai ter como vender o imóvel sem realizar a transferência. Dificilmente alguém vai se dispor, né, a comprar nessas condições. Aí, como eu já tinha dito, aí o inventário vai ficar parado eternamente, né, sem ter sido terminado e, eventualmente, um dia, se surgir a ocasião, vai ser feito, tá? Bom, só nessas despesas mencionadas que eu te mostrei até agora, o patrimônio já teve uma perda de mais ou menos 20%, tá? Por outro lado, se você achar alguém que se dispõe a esperar pela transferência e comprar o imóvel mediante um contrato particular e esperar que o herdeiro possa terminar o inventário com o produto dessa venda, certamente esse imóvel será vendido com deságio, no mínimo de 20%, pois o comprador, na maioria das vezes, é um investidor que encontrou aí uma boa opção de fazer um dinheirinho, e ele não vai te pagar o valor do imóvel, o preço cheio do imóvel, porque ele vai ter que te adiantar o dinheiro para você fazer o inventário, e só depois que o inventário estiver pronto é que ele vai poder fazer a transferência do imóvel para ele. Então, ele tem que ganhar alguma coisa, porque ele não é nenhum benemérito, não está aí para te ajudar, e sim para ganhar dinheiro, sendo investidor. Ali, veja só, você já gastou mais ou menos 20% com o inventário, com as despesas normais do inventário. E se você tiver que vender o imóvel com deságio de mais 20%, você já teve uma perda patrimonial de mais 20%, que já soma 40% de perda patrimonial que seus filhos vão ter o dia de amanhã, quando tiverem que enfrentar, então, o inventário dos bens deixados. Bom, mas então o que fazer, né? Se a gente está atrelado ao inventário para poder deixar os filhos o produto de trabalho de toda uma vida? A solução, então, é fazer uma holding familiar, né? A holding familiar, pessoal, é um sistema, né, que eu já falei para vocês o outro dia, muito por cima, naquele mesmo vídeo, onde dou as razões de por que não fazer doação nem fazer testamento. Sistema que pode ser simples ou complexo, pode envolver uma, duas, três ou mais empresas com CNPJs diferentes, não importa. A gente, pessoal, coloca seu patrimônio dentro dessa empresa, a qual nós vamos chamar de empresa cofre. Esse patrimônio vai ser transformado em cotas dessa empresa, e nós vamos fazer uma espécie de doação das cotas dessa empresa para os seus filhos. Só que a doação não é comum. Você não vai entregar os seus bens para os seus filhos. Na verdade, você vai fazer uma doação onde você continua no controle de seus bens, podendo administrá-los, vendê-los, alugá-los ou alugá-los se quiser, tá? A doação é meramente burocrática, uma vez que você continua exercendo domínio sobre tudo. E o que é melhor ainda, essa doação funciona sob a forma de gatilho. Explico para você. Esse gatilho só vai disparar quando seu pai, sua mãe ou ambos vierem a falecer. Em outras palavras, pessoal, o dia que você, né, que você não mais estiver aqui, o gatilho então dispara, e automaticamente, sem necessidade de um juiz,
de inventário, de tabelião ou mesmo de um advogado, esse sistema faz com que os bens, por você deixados, automaticamente migrem para seus filhos sem ter que passar pelo doloroso processo do inventário. E esse sistema, pessoal, é absolutamente lícito e eficaz. Além de tudo, se seus filhos, o dia de amanhã, ainda que estejam apresentando dificuldades econômicas, ou se tiverem problemas de dívidas na justiça, esse sistema propicia uma total proteção aos bens que se encontram dentro desse sistema. Ou seja, aos bens que você deixou para eles. Os bens não são alcançados pela justiça, nem mesmo havendo a possibilidade de ser casado pelo regime da comunhão universal de bens. Nem mesmo assim. E você sabe por quê? Porque esses bens não se comunicam com o cônjuge dele, salvo se você quiser. É isso mesmo. Sabe a história de... Aí você me diz, né? Porque tem aquela história de... eu não quero saber, meus filhos que se virem o dia de amanhã. É muito complicado para mim, eu não quero saber de holding, não quero saber de inventário, não quero saber de nada. O dia de amanhã eles vão se virar. Bom, pois deixa eu te dizer que a coisa não é bem por aí, né? Se você pensa desse jeito, mais uma vez, você não entendeu como a coisa funciona. Sim, pessoal, porque imagina você que sendo casado mais dia menos dia, seu cônjuge, marido, esposa, tanto faz, venha a falecer. E aí? Você vai ter que arcar com os altos custos do inventário do seu cônjuge. E nesse dia você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Você vai ver o tamanho dessa fatura, né? Então, no entanto, tá? Nesse sistema que eu estou te mostrando agora, ambos os patriarcas ficam no comando dos bens e o gatilho só vai ser acionado quando ambos vierem a falecer, não antes mesmo. E dessa forma, não haverá inventário nem dos filhos e nem do cônjuge que primeiro falecer. Isso fica claro, tá? Fica a escolha da família, pois é o cliente que decide como quer montar o sistema, tá? Agora, você deve estar se perguntando por que motivo eu faria uma holding familiar, tá? Então, tá, vamos fazer um comparativo, tá? Vou te explicar mais ou menos fazendo um comparativo, né? Para entender por que tantas pessoas hoje estão falando em holding, né? Falando em holding familiar e tantas outras estão fazendo holdings, tá? Uma diferença considerável, tá? Que a gente tem que mencionar é que, lembra que eu te falei do cálculo para todas as despesas do imóvel é baseado no valor de mercado do bem? Pois bem, diferentemente então do inventário, onde a base de cálculo é o valor de mercado, a base de cálculo da holding será o valor que você tem declarado no imposto de renda. Ou seja, o valor pelo qual o bem foi adquirido. Ou, vamos supor que lá atrás, 30 anos atrás, você adquiriu o imóvel por 300 mil reais. É só uma suposição, tá? Hoje, com o passar dos anos, esse imóvel valorizou, mas a sua declaração de imposto de renda nunca mudou, porque o imóvel está lá. Você utiliza para moradia, então o imóvel está lá bonitinho, sendo declarado na sua declaração de imposto de renda que ele foi adquirido por 300 mil, tá? Como você não vendeu ainda, ou não houve uma hipoteca, nada, né? Que reavaliou o imóvel, então não houve uma avaliação dele para o mercado hoje, então esse imóvel está lá declarado por 300 mil. No inventário, a base de cálculo para todas as despesas, os impostos e tudo, o pagamento de honorários, será sobre o valor total do patrimônio. E, nesse caso, no caso do imóvel, o valor será calculado sobre o valor atual do imóvel. Lembra que eu falei que a prefeitura tem um valor venal de imóvel, que chama-se valor venal de referência, que ele se equivale mais ou menos ao valor de mercado? Então, no inventário, a base de cálculo será de R$ 1 milhão.
o valor atualizado que a gente está supondo que seu imóvel tivesse hoje, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Já no sistema de holding familiar, a base de cálculo irá incidir sobre aqueles 300 mil que estão declarados. E isso, pessoal, vai ter um impacto enorme, né, em todo o cálculo. Outra coisa, como você não vai precisar de inventário, não terá que arcar com as custas judiciais ou de cartório, pois não vai ter gastos com isso. Você, porém, vai ter gastos com a junta comercial, pois embora você não tenha gastos com cartório de notas para fazer a escritura do inventário, você precisa fazer o registro daquela empresa de holding familiar ou daquelas empresas na junta comercial do nosso estado ou do estado onde vai ser aberta a sua empresa. Mas, pessoal, o valor do registro na junta comercial é um valor bem pequeno também, que em nada se compara aos gastos estratosféricos que são cobrados no inventário, né? Quanto ao registro de imóveis, bom, você vai ter que pagar sim, tanto um quanto o outro tem, né, registro de imóveis. Por quê? Quando você trouxer o seu patrimônio, os seus bens todos, incluindo os imóveis que você tem, para dentro da empresa, você vai mudar a titularidade. Esses imóveis vão passar de pessoa física, de estar em nome da pessoa física, a, desculpa, pessoal, ao nome da pessoa jurídica, porque eles vão ser transferidos para dentro, para aquela empresa cofre, né, que é pessoa jurídica. Então, esse registro, essa transferência de titularidade vai precisar ser paga, sim, no cartório de registro de imóveis. Mas lembra da diferença de 0,5% que falamos no inventário? Lá, 0,5% era calculado sobre 1 milhão. Aqui, esse 0,5% será calculado sobre os 300 mil. Você entendeu? Aí a diferença? O que vai nos dar um valor bem inferior quando da composição da holding, quando, né? Na composição do sistema. Bom, o imposto da morte, o ITCMD. Nesse caso, a diferença também é significativa, pessoal, já que o ITCMD, que é o imposto sobre herança ou de doação, né? Lá atrás, que eu sempre falo, imposto de transmissão, causa mortes ou doação, né? Para vocês, né? Guardarem isso na cabeça. O ITCMD, né? Nesse caso, na doação das cotas, irá incidir sobre os 300 mil reais e não sobre 1 milhão de reais. Olha só a diferença que dá. Sobre 1 milhão de reais, deve dar aí uns 40 mil reais. Sobre 300 mil, dá 12 mil reais. Olha a disparidade entre um e outro, né? Vai nos dar uma diferença enorme sobre o inventário. A diferença tributária, pessoal, é muito grande entre o inventário e o sistema de holding familiar. Mas ainda tem a questão do advogado. Sim, vocês vão me dizer, mas os honorários do advogado, de qualquer forma, são muito altos. Só que não, porque, pessoal, no inventário, os honorários são cobrados com base no Montemor. O Montemor é o patrimônio total que está sendo inventariado. O percentual é calculado sobre a totalidade do patrimônio. Só que na holding, tá? Os honorários não são cobrados sobre a totalidade do patrimônio, mas sim sobre o trabalho que o advogado vai desenvolver. E pode ter certeza que esse valor é muito, muito, muito inferior ao do inventário. Uma diferença também que você não tem no inventário é o contador. Mas esse custo também costuma ser bem baixo e não onera muito na construção do sistema. O contador vai precisar ser pago mensalmente para manter aquela empresa ou aquelas empresas, né, ativas, abertas, né, trabalhando enquanto a holding existir.
Então, pessoal, em termos percentuais, a holding familiar tem um custo de mais ou menos 17% sobre o inventário. Olha a diferença. Muito mais barato para a família. E não para por aí. Como seus filhos não vão mais precisar vender o imóvel, porque este já será seu em vida, não vai ter perda nenhuma. É. E caso ele não venha precisar vender o imóvel, a perda patrimonial será de quanto? De zero. Zero, simplesmente não vai ter perda patrimonial. Bom, essas são as principais diferenças que entendo que você precise conhecer, né? Você precisa conhecer quando pensar em deixar um patrimônio tão suado, né? Tão que custou tanto, e esse vier a ter uma perda significativa por conta do inventário. Como eu já disse, não pense que esta perda será só em caso de seus bens serem inventariados pelos seus filhos. Se você perder seu marido ou sua esposa, é você que vai ter que arcar com essa conta, tá? De qualquer forma, pessoal, eu não estou aqui para te convencer de nada. Apenas tenho como missão te informar e te apresentar qual é a realidade do inventário e qual alternativa que você teria, eventualmente, não querendo fazer passar seus filhos pelo inventário. A decisão é sua, o dia de amanhã, né? Para o dia de amanhã, seja quais forem as decisões que você puder vir a tomar, possa fazer isso conscientemente, sabendo que todas as opções foram apresentadas, né? Você tendo nas suas mãos as opções, outras opções. Pode ser que até lá tenha mais de uma, tá? Hoje a que nós temos é essa daí. Afinal de contas, quem decide mesmo, né, é quem tem as rédeas de sua vida, ou seja, você. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vamos, portanto, ficando por aqui e não esqueça de deixar seu like. Compartilhe com aquele seu amigo que acha que não tem nada a ver com o inventário, que seus filhos vão ter que se virar o dia amanhã quando ele não mais estiver aqui, tá bom? Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.